Shalom, shalom, graça e paz a todos, amém? Amém. Que estão aí acompanhando esse culto. Que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família e tudo aquilo que Ele confiou em suas mãos. Glória a Deus. Tivemos um período de louvor, de celebração. Muito bom, espero que você tenha adorado a Deus aí na sua casa, amém? Terceira noite da nossa festa, festa de Shavuot, ou Pentecoste, como a maior parte conhece, amém? O tema da nossa festa desse ano de 2020 é habilitado no Espírito, e é o que nós vamos, em alguns minutos aqui, dentro da palavra de Deus, receber um pouco mais e sermos abençoados, amém? Você que está aí acompanhando, eu convido a você a pegar a sua Bíblia impressa de preferência, amém? E nós vamos ler nessa primeira parte apenas um versículo, e durante a ministração nós iremos ler mais alguns. Então esse primeiro versículo que nós vamos ler junto está registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Vai dizer assim: E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordantemente em um só lugar. Talvez aí aonde você leu esteja um pouquinho diferente, mas eu gosto dessa versão que nós lemos aqui, que é a King James. Com certeza apareceu aí na tela onde você pode acompanhar. Mas eu quero ler esse mesmo versículo numa outra versão, que é a Bíblia Judaica Completa. E esse mesmo versículo vai dizer assim: Chegou a festa de Shavuot, e os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. Amém? Feche seus olhos rapidamente. Pai, nós entregamos esses minutos em suas mãos e pedimos a tua direção, Espírito Santo. A palavra é tua, o mover é seu, nós somos apenas instrumentos que pela tua infinita graça e misericórdia o Senhor tem usado. Que nessa noite, Pai, somente a tua palavra possa ser pronunciada nesse altar, porque é ela que nos liberta e é ela que nos santifica. Então nós precisamos da revelação da tua santa palavra. Em o nome de Jesus, diga amém ou digite amém. Queridos, eu quero só trazer uma breve introdução aqui, para que nós possamos entender alguns princípios que ao longo do tempo eles tenderam a ser ensinados de uma maneira até errada, contraditória com aquilo que está na palavra de Deus, ok? O que é essa festa que nós estamos celebrando hoje, nessa data? Antes de mais nada, vale lembrar que quando Deus ele tira o povo lá do Egito, da escravidão, a primeira coisa que Deus faz para o povo é mudar o calendário do povo. Aquelas pessoas até então eram regidas, eram direcionadas por um calendário solar, e Deus chega e fala: olha, a partir desse instante começa um novo tempo, e as estações elas serão medidas pela lua, não mais pelo sol. Então, quando há uma libertação, e nós já passamos por isso há 50 dias atrás, na festa de Pessá, que nós já celebramos aqui, quando Deus ele traz uma libertação para o seu povo, a primeira coisa que Deus faz, ele muda o seu calendário, ok? Então nós, povo escolhido de Deus, temos que entender que Deus estabeleceu um tempo, um calendário próprio, para que nós possamos seguir e obedecê-lo, ok? E
não só nós aqui, na nossa igreja, mas em todas as sinagogas que existem no planeta Terra, e para todos aqueles que foram enxertados, para todos os gentios que se aproximaram de Yeshua HaMashiach, também eles estão exatamente igual a nós nesse instante, celebrando essa mesma festa de Shavuot, ok? Essa palavra Shavuot, o que ela representa, né? O que essa festa é? É a festa das semanas, designada para acontecer 7 semanas após a Páscoa. E nós conhecemos esse nome Shavuot, aqui principalmente no Ocidente, como Pentecoste, festa do Pentecoste, ok? E o que representa essa palavra, né? Qual a origem dessa palavra Pentecoste? Essa palavra é uma palavra grega, que quer dizer 50º, pois é uma festa comemorada 50 dias depois da Páscoa, ok? Então, há 50 dias atrás, nós celebramos a festa de Pessá, a festa de Páscoa, aonde traz ali o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício de Jesus, que nos libertou. Mas atente-se, estamos debaixo do calendário de Deus. E quando nós estamos debaixo, não só do calendário, mas da vontade de Deus, é algo dinâmico. Há movimento, não é parado. Eu gosto muito lá de João 4, quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana, e Jesus fala assim: olha, se você crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabemos que esse rios de águas vivas é algo que vem lá do trono de Deus, como está lá no livro de Apocalipse. Mas o interessante é que Jesus fala que vai fluir, isso fala de movimento. Então, quando Deus, Ele nos visita, através do Espírito Santo, através do novo nascimento na pessoa de Jesus, presta atenção, há um movimento, não é parado, não é estático. Então existe um movimento dos céus para as nossas vidas, e nós temos que responder a esses movimentos. E uma das respostas é cumprir aquilo que o próprio Deus determinou para nós. Ou seja, celebrarmos as festas, conforme nós estamos fazendo hoje. Amém? Bom, essa festa então de Shavuot, de Pentecostes, que comemora-se 50 dias após a Páscoa, ok? É uma das 3 grandes festas de peregrinação, no qual os judeus se apresentavam diante de Deus em Jerusalém. Lembrando que as outras 2, uma nós já celebramos, que foi Pessá. Hoje nós estamos em Shavuot, e daqui a um tempo nós iremos celebrar Sukkot, tabernáculos. Então, essa festa de Shavuot que nós estamos hoje é uma das 3 grandes festas, onde todo judeu, ou todo gentil que ama Israel, que ama esse povo, deve se apresentar diante de Deus em Jerusalém, ok? E presta atenção em algo. Todas as festas que Deus, em especial essas 3 festas que Deus estabeleceu para o seu povo, ela tem vários aspectos: profético, no espiritual, e no material, ela tem um aspecto agrícola. Por quê? Essa festa, ela fala diretamente da entrega dos primeiros frutos, das primícias. E glória a Deus que nós somos uma casa, que nós somos um povo que há anos tem sido ensinado da importância, do valor da primícia. E eu até aproveito esse instante, abro aqui um parêntese no meio dessa ministração, para incentivar você a ser fiel diante de Deus, através das suas finanças, ser fiel no seu dízimo. O que representa o dízimo? O dízimo representa 10% daquilo que Deus confia em suas mãos. Você
usa 10% daquilo e entrega para Deus, separa, melhor dizendo, né? Não usa, você separa 10% daquilo que Deus confiou em suas mãos, isso você entrega na casa do tesouro. Seja um dizimista fiel, não negocie. O mundo lá fora vai trazer outras informações erradas, mas preste atenção, seja fiel a Deus. Além do dízimo, a oferta ela não tem um valor determinado ou um percentual determinado daquilo que Deus entregou nas suas mãos, pois a oferta é algo completamente íntimo, é algo que está dentro de você e você entrega para Deus. Seja um ofertante, oferte na casa de Deus, seja através de um valor, seja através de uma moeda. Quando eu digo moeda, não é ela em si, mas um valor que representa um dinheiro. Seja através do seu trabalho, seja através de algo que você pode fazer para o Senhor. Não negocie as suas ofertas. E nós somos uma casa que tem sido ensinado que temos que ser primiciante. E o que é a primícia? A primícia é uma parte daquilo que Deus confia em suas mãos e você entrega a primícia na mão do sacerdote. Nessa casa nós temos um sacerdote, nós temos um casal de pastores, de apóstolos, que nos alimenta, que ora, que intercede, que nos ensina. Então nós temos que entregar as nossas primícias. E o que é a primícia? A primícia é muito simples, ela representa o primeiro dia do seu trabalho. Para quem é assalariado é muito simples, você pega o seu salário, divide ele por 30. Uma parte desses 30 representa a primícia. Então, seja um primiciante, porque se você ama Israel, se você ama o Deus de Israel, se você ama as festas bíblicas, em especial Shavuot, Shavuot fala diretamente de primícia. Então, não negocie a sua primícia. Está aparecendo aí na tela os dados bancários, o QR Code para você fazer sua transferência. Ei, não negocie aquilo que Deus tem confiado em suas mãos. Seja fiel, seja leal a Deus. Porque vale a pena lembrar que quando nós éramos escravos no Egito, nós não tínhamos nada, absolutamente nada. Quando eu falo Egito, me refiro às coisas mundanas. Quando nós não tínhamos uma vida perante a Deus. Tudo que vinha em nossas mãos, gastávamos com coisas que não agregavam absolutamente nada. E nós não reclamávamos. Mas então, nós somos libertos. Nós somos resgatados por uma mão poderosa. A mão do Eterno. E hoje nós temos o prazer de poder trabalhar, de poder conquistar, e Deus nos entrega. Então isso que Ele nos entrega, temos que ser fiel no dízimo, na oferta e na primícia. Amém? Seja fiel. Após a sua fidelidade, a sua contribuição, a sua entrega, não esqueça de enviar o comprovante para o contato que está aparecendo aí embaixo. Amém? Continuando com a palavra aqui de Deus. Então, essa festa de Shavuot fala das primícias, como já foi ministrado aqui. Amém? Além desse aspecto dessa festa, o povo sai do Egito, 50 dias atrás, é liberto. Está numa direção. Então eles param num determinado local. Ali, eles já têm condições, eles já plantaram, eles já colheram, estão entregando as suas primícias. Mas essa festa celebra um acontecimento que transformou a história do mundo, em todos os sentidos. Tudo aquilo que hoje nós, que a humanidade, em especial o Ocidente, conhece como leis, como justiça, como moral, tudo que nós entendemos disso, tudo que está inserido na sociedade, foi através de um acontecimento que aconteceu nesse período de Shavuot, que
que está registrado lá no livro de Êxodo, capítulo 20, que é a entrega, ou melhor, a revelação dos mandamentos do Eterno para o homem. E eu convido você nessa hora a abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 20, e nós iremos ler esses mandamentos. Pois Shavuot celebra a revelação dos mandamentos de Deus para com o homem, para com a humanidade. Abra comigo a sua Bíblia. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1 vai dizer assim: Então, Deus disse todas essas palavras: Eu sou Adonai, seu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhuma imagem esculpida ou qualquer tipo de representação do que há em cima no céu, nem sobre a terra, ou na água embaixo da linha da costa. Você não deve se curvar a elas, nem lhes servir, pois eu, Adonai, seu Deus, sou um Deus zeloso. Castigo os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e a 4ª geração de quem me odeia, mas demonstro graça até a 1000ª geração de quem me ama e obedece às minhas leis, mandamentos, mitzvot. Você não deve usar de forma leviana o nome de Adonai, seu Deus, pois Adonai não deixará impune quem usar o seu nome de forma leviana. Lembre-se do dia de Shabat, ou sábado, para separá-lo para Deus. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todas as suas tarefas, mas o 7º dia é um Shabat para Adonai, seu Deus. Não realize nele nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu gado, nem o estrangeiro que está com você dentro dos portões de sua propriedade. Pois em 6 dias Adonai fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Esse é o motivo de Adonai ter abençoado o Shabat e tê-lo separado para si. Honre seu pai e sua mãe, para que viva muito bem na terra, que Adonai, seu Deus, dá a você. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa de seu próximo. Não cobice a mulher de seu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, ou qualquer coisa pertencente ao seu próximo. Hoje é uma data, é um período onde nós celebramos, regozijamos a revelação desses mandamentos para o homem. Como mencionado, esses são os mandamentos que dão direção para a humanidade. Direção moral, direção jurídica, direção espiritual. Esses são os mandamentos que mudou a história da humanidade. E ele foi entregue para Moisés no Monte Sinai. Exatamente nesse mesmo período que nós estamos aqui celebrando hoje. Amém? Então, preste atenção em algo muito simples e muito sério. Pentecostes, nós lemos lá em Atos 2:1, foi o primeiro verso que nós lemos. Pentecostes, ele não começou em Atos capítulo 2. E há um engano muito grande nos dias de hoje,
da maior parte dos crentes, dos evangélicos. Se você perguntar para a maior parte, eles irão responder que Pentecoste representa a descida do Espírito Santo lá em Atos 2. Mas, atente-se em algo. O texto que eu li, ele diz exatamente isso, Atos 2, olha só. E tendo chegado o dia de Pentecostes. O texto não diz que Pentecostes começou ali. O texto diz que no calendário de Deus, que dentro da agenda de Deus, que dentro daquilo que Deus preparou para o seu povo, houve o derramar de línguas de fogo, como diz Atos 2, para aqueles aproximadamente 120 homens que estavam reunidos ali naquele cenáculo. E a Bíblia diz que eles foram batizados com essas línguas. E eles começaram a falar em vários idiomas daquela época. Por quê? Porque todo judeu subiu para Jerusalém nesse período de Atos 2. Eles estavam ali na cidade, celebrando Shavuot, celebrando Pentecoste. Mas havia um grupo pequeno, em comparação com todos os judeus ali presentes. Leia Atos 2. Atos 2 vai trazer para nós várias nações representadas que estavam ali naquele lugar em Jerusalém, Israel. Mas a Bíblia diz que os discípulos de Yeshua obedeceram. Grave essa palavra, obedeceram as palavras de Jesus e permaneceram em Jerusalém. E por obedecer, e por estar dentro desse calendário, eles receberam um batismo de fogo. Mas o interessante, nesse batismo, olha o que acontece com eles. Abra sua Bíblia aí, se eu não estiver enganado, Atos capítulo 2, versículo 11. Atos 2:11 vai dizer assim, ó. É uma sequência, né? Obviamente o versículo 11, onde Lucas está narrando aqui as nações, os povos representados que estavam ali em Jerusalém. Mas no 11 ele diz assim, ó. E cretenses e árabes, todos os ouvimos falar em nossas próprias línguas, olha só, as obras maravilhosas de Deus. Então, quando nós recebemos o Espírito de Deus sobre as nossas vidas, a maior revelação, a maior manifestação que nós podemos dar é de anunciar as grandes, as maravilhosas obras que Deus pode fazer, que Deus tem feito. E olha que tempo propício, adequado para nós cumprirmos isso. Sabemos que o mundo está num caos. Então, seja um anunciador das maravilhosas obras de Deus. Seja um anunciador das maravilhosas obras de Deus. Ao abrir a sua boca, ao digitar um texto, ao postar alguma coisa, não seja igual ao mundo. Não fale de morte, não fale de desgraça, não fale mal de uma autoridade que Deus instituiu. Se nós gostamos ou não gostamos, guarde para si. Mas use o seu tempo.
Isso eu devo me enquadrar primeiramente. Nós devemos usar todas as ferramentas que Deus confiou para anunciar as obras maravilhosas de Deus. Amém? Amém? Digite amém então aí. Voltando aqui para o texto. Então hoje, nos dias de hoje, a maior parte das pessoas vão achar que Pentecoste começa em Atos 2, mas não. O evento de Atos 2, o derramar do Espírito sobre aqueles homens, ocorreu dentro do calendário de Shavuot. Por quê? Porque as festas, elas são proféticas. As festas, elas são proféticas. Pessá fala de libertação. Jesus morreu em Pessá, como cordeiro perfeito, para que através da morte dele, do sacrifício dele, nós pudéssemos ter vida. E após o sacrifício dele, veio o derramar do Espírito, que eu vou entrar daqui a pouquinho sobre isso, para que nós possamos entender. Há 3.500 anos atrás, aqueles homens que foram libertos da mão de Faraó, da escravidão, eles receberam ali a revelação da palavra de Deus. E há 2.000 anos atrás, quando Jesus, o sacrifício perfeito, morre, passa-se esse período, exatamente o mesmo, 50 dias, e aqueles homens recebem o poder, a capacitação que vem do alto, através da manifestação do Espírito Santo. E nessa data hoje, nós também vamos receber a mesma capacitação. Amém? Eu creio nisso. Então, entenda isso. É muito importante você entender. Essa é uma igreja que ensina a palavra de Deus. Pentecostes, Shavuot, não começa em Atos 2. Em Atos 2, o derramar do Espírito Santo está dentro desse calendário profético, assim como nós estamos celebrando hoje. Amém? E aqui dentro da nossa congregação, da nossa igreja, da nossa casa, o tema que Deus entregou para nós é habilitado no Espírito. E eu quero falar um pouquinho disso aqui nessa noite, dentro desse calendário que nós estamos aqui de Shavuot. Habilitado no Espírito. A primeira pergunta que eu faço é: você sabe o que representa essa palavra habilitado? Habilitado no dicionário, se você procurar, vai estar da seguinte maneira: que ou aquele que se habilitou, ou seja, olha só, que cumpriu as exigências ou pré-requisitos para alguma coisa. Um exemplo clássico e fácil para que todos nós possamos entender é um documento chamado CNH, Carteira Nacional de Habilitação. O que é isso? Simples. É um documento aonde nós estamos autorizados a conduzir um veículo. E olha que coisa interessante. Eu vou falar aqui 6 tópicos simples. Vou traçar um paralelo aqui da realidade nossa, para que a gente possa entender aquilo que Deus tem para nós sobre ser habilitado. 6 coisas que nós, se aplicarmos em nossas vidas, nós seremos grandemente abençoados. Para você ser habilitado, o primeiro tópico é: você precisa querer. É necessário que você tenha um desejo dentro de você. Você precisa querer para ser habilitado. Ninguém nasce habilitado, sabia disso?
você conquista. Para ser habilitado é uma conquista. E o primeiro passo é você desejar. Eu me recordo que a nossa apóstola auxiliadora, desde lá da igreja do Evangelho Quadrangular no Jardim Tarumã, ela sempre trouxe esse rema para nós. Você precisa desejar, você precisa querer, você precisa desejar, você precisa querer. Ela sempre trouxe essa palavra para transicionar a nossa mente. E eu sou muito grato a Deus por isso. Preciso mudar muito. Mas, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto eu avancei. Por quê? Porque para sermos habilitados, a primeira coisa é, você precisa querer. Segundo tópico de 6. Depois que você deseja, depois que você se levanta e fala, eu quero. A segunda é, você precisa se expor. E o que é se expor? Se expor, presta atenção, é você ir atrás de algo. É você ir atrás de algo. Mas olha só, presta atenção. Sempre que você quer ser habilitado para alguma coisa, você deseja, você quer, e você vai atrás. Porém, presta atenção nisso. Dependendo do que você quer, dependendo para aquilo que você vai se expor, há um lugar certo para você ir buscar. Um exemplo, muito simples. Quero tirar minha CNH. Primeiro você deseja. Segundo, eu vou me expor. Eu vou ir atrás. Você vai em qualquer lugar? Não. Há lugares determinados, homologados, para fazer você um habilitado. Você pode bater em qualquer local, em qualquer órgão público. Você não vai ter sua habilitação. Você precisa ir a uma autoescola. Por quê? Uma autoescola é um local homologado, ou seja, uma autoridade foi lá e disse, olha, tem essas normas, esses protocolos que você precisa seguir. E a autoescola se enquadra naquilo. A partir daquele momento, ela é homologada para que ela forneça uma habilitação. É a mesma coisa para todas as áreas da nossa vida. Você quer ser um graduado? Você precisa buscar uma instituição de ensino, uma faculdade, uma universidade. Você quer ser um técnico, especialista em alguma coisa? Busca um colégio técnico. Em qualquer área da sua vida que você quiser ser habilitado para alguma coisa, você vai buscar um local para ser. Mas esse local precisa ser homologado. E no nosso espírito, na nossa vida espiritual não é diferente. Uma vez que você quer uma mudança de vida, você busca um local que é homologado pelos céus, que é autorizado pelos céus a trazer uma mudança, a trazer uma habilitação. E esse local é a casa de Deus. E sabe como esse local é homologado? Pela palavra. Glória a Deus, que hoje nós temos essa casa, essa igreja, homologada pela palavra de Deus, pelos céus, para que a gente possa buscar ser habilitado. Terceiro tópico, o primeiro foi, precisamos querer. O segundo é se expor, ou seja, ir atrás. O terceiro, aprender / reaprender. O mesmo exemplo da CNH. Você aprende uma série de leis, uma série de teorias, mas muitas das vezes nós precisamos gastar mais tempo reaprendendo do que aprendendo. Por
quê? É simples. Muito simples. Todos nós, durante a nossa criação, a nossa primeira infância, quando somos criança, depois nos tornamos ali pré-adolescentes, adolescentes, jovens, trazemos marcas sobre as nossas vidas. São inseridos nas nossas vidas marcas. Marcas boas, mas também marcas ruins. Quantos de nós não temos dentro de nós marcas ruins? Mas temos também muitas marcas boas. Então, quando eu quero ser habilitado em algo, eu vou aprender muita coisa, mas também vou reaprender muitas coisas que eu aprendi de uma maneira errada. Eu trago como outro exemplo as doutrinas que estão sendo restauradas, que estão voltando para Jerusalém, saindo de Roma e voltando para Jerusalém. Eu e você, talvez, por várias vezes, ao invés de aprendermos algo novo da palavra, nós estamos reaprendendo porque fomos ensinados de uma maneira errada. De uma maneira errada. Festas tradicionais que estão lá fora, costumes que estão lá fora. Aprendemos de maneira errada, que não tinha problema. Mas, quando nós somos habilitados no Espírito, ao momento que nós aprendemos, ou reaprendemos aquilo que é verdadeiro. Então, esse é o terceiro ponto, no que se diz a respeito a ser habilitado. O primeiro, precisamos querer. O segundo, se expor. O terceiro, aprender é rápido. O quarto, colocar em prática aquilo que você aprendeu, aquilo que está sendo inserido. É necessário a prática, é necessário o ensaio. Depois que isso é colocado em prática, para que é colocado em prática? Para que você aprenda de uma maneira exata, didática, tenha experiência naquilo, para que não fique só na teoria. É posto em prática. Depois que isso é colocado em prática, quinto ponto, somos provados. E por último, depois de sermos provados, nós somos aprovados. É assim a nossa vida, em qualquer área que você imaginar. Primeiro, querer. Segundo, ir atrás, se expor. Terceiro, aprender ou até reaprender. Quarto, colocar em prática. Quinto, ser provado. Sexto, ser aprovado. Esses são princípios simples, mas que uma vez postos em prática, nos levam até a Deus. E dentro de Êxodo capítulo 20, onde nós lemos aqui os mandamentos, se nós usarmos esses princípios, esses 6 princípios que foram falados aqui, e você imagine pegar um mandamento dos 10, e você fala: Deus, eu quero. Deus, eu vou ler mais, eu vou buscar mais. Deus, me ensina, eu quero aprender. Eu vou pôr em prática. Eu vou provar isso, mas serei aprovado. Deixa eu falar algo para você muito simples aqui. Há 3.500 anos, no pé daquele monte, o povo recebe a revelação de como ser uma nação, de como ser conduzido, moralmente e espiritualmente. Mas hoje nós temos o privilégio de ter esses mesmos mandamentos, essas mesmas leis, essas mesmas palavras dentro de nós. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de João capítulo 1.
João capítulo 1. João capítulo 1 vai dizer assim para nós, olha só. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Lembre-se, lá em Êxodo 20, Deus entrega, Deus revela as palavras para o povo. E olha João, como ele começa dizendo em João capítulo 1. Versículo 2. E a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Nele estava a vida. E a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a suprimiram. Vai lá para o versículo 14. Que vai dizer assim. A palavra se tornou um ser humano, se tornou carne, e viveu entre nós, e vimos a sua Shekinah, a sua glória, e a Shekinah do Filho único do Pai, repleto de graça e verdade. Os princípios que foram entregues para o povo, através dos 10 mandamentos. João disse que essa mesma palavra, ela se revelou, ela se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a própria palavra. Jesus é a revelação dos ensinamentos, das leis, dos códigos de conduta que nós temos que seguir aqui nessa terra. Pois ele é a própria palavra revelada que se fez carne e habitou em nós. Então olha aqui, igreja, presta atenção. Quando nós falamos assim, quando nós pronunciamos, olha, eu sou um crente, eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus, isso vai muito além de nós pregar somente o amor, de nós estarmos na igreja, acompanhando os cultos online. Isso exige de nós uma total obediência àquilo que Deus entregou. Porque João diz que Jesus é a própria palavra revelada, que foi materializada, que foi manifestada para nós. Então Jesus é a própria lei. Por isso que lá em Filipenses vai dizer que Jesus cumpriu tudo de uma maneira perfeita, que o nome dele foi elevado sobre todo nome. Então quando nós pronunciamos, quando nós falamos que nós somos um discípulo de Jesus, que nós somos um seguidor do Messias, de Yeshua, isso exige de nós, exige de mim, de você, uma total rendição a tudo aquilo que está na palavra, uma total rendição de tudo aquilo que Ele pede de nós. E lá em Atos 2, onde nós começamos essa ministração, você vai ver que os discípulos fizeram isso, se renderam. E talvez, para essa ministração, o maior exemplo de rendição a Jesus seja a palavra obediência. O apóstolo Ayrton tem o seguinte rema: obediência é a chave do sucesso. Hoje nós estávamos fazendo um período de oração, agora à tarde. E nós estávamos ali num lugar orando, e antes de orar, foi lida uma palavra. E nós ali
ao recebermos aquela palavra, Deus trouxe uma revelação para nós. Simples que eu vou dizer aqui, mas que se aplica muito bem. Os mandamentos foram entregues. Jesus foi manifestado. A própria palavra foi manifestada. Mas, se não houver obediência, de nada vale tudo isso. Se não houver obediência, de nada vale tudo isso. As leis, um exemplo bem claro, um exemplo humano. As leis estão aí fora e elas devem ser obedecidas. Porém, o homem, ele tem a opção de obedecer ou de não obedecer uma lei. Se ele opta, se ele escolhe o caminho da obediência, aquele local que ele mora, aquela geografia que ele vive, é abençoado, porque toda obediência traz bênção para nós, toda obediência é uma rota de sucesso. Porém, o homem tem a opção também de não obedecer. E quando ele opta, quando ele escolhe por não obedecer, o local que ele vive transforma-se numa maldição. A mesma lei que abençoa a quem obedece, ela condena a quem não obedece. Então, quando nós falamos, eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um filho de Deus, eu nasci de novo, o maior exemplo de rendição que nós podemos dar é a nossa total obediência a tudo aquilo que o nosso Messias, que o nosso Mestre, que o nosso Salvador pediu. E não se engane, Jesus não aboliu, não excluiu nenhum iude, ou seja, nenhuma vírgula, nenhuma palavra do que está escrito. Ele cumpriu tudo. E como os discípulos de Jesus, devemos cumprir tudo o que está escrito nessa palavra. Absolutamente tudo. Não podemos nos render às coisas humanas, aos dogmas humanos, aquilo que está lá fora, a moda lá fora, as coisas que estão lá fora. Por quê? Porque nós temos um Deus zeloso, diz a palavra. Um Deus zeloso, mas um Deus juiz. Porque você pode ler lá em Êxodo 20, nós lemos aqui, que quando Deus entrega um mandamento dizendo que nós não podemos fazer imagem de escultura e adorar essas coisas, você vai ver que o final desse mandamento termina dizendo assim: porque eu visito a iniquidade dos pais à terceira e quarta geração. Então, sempre quando há uma quebra de obediência, presta atenção, a lei que nos abençoa, quando nós quebramos ela, ela pode trazer um juízo sobre nós. E quando nós obedecemos, nesse mesmo versículo de Êxodo 20, vai dizer que para aquele que obedece, que para aquele que guarda, essa bênção alcança até 1000 gerações. Olha como vale a pena obedecer. Se você desobedece, as suas próximas gerações são amaldiçoadas. Mas quando há uma obediência plena, até 1000 gerações são abençoadas. Talvez nós que estamos aqui, alguma geração lá atrás obedeceu, e foi possível chegarmos até aqui. Você pode digitar amém? Já estamos encerrando. Então olha só, como os discípulos de Jesus, o nosso maior testemunho, o nosso maior exemplo, que fomos habilitados por Ele
É a nossa total obediência. Total obediência. Os discípulos de Jesus foram fiéis, foram leais, obedeceram às suas ordens, ficaram em Jerusalém, e a prova e o resultado final de quem é obediente é o que se cumpre, é o que Joel profetizou, é o que os apóstolos provaram, é o que várias pessoas já provaram, que é a manifestação. Olha só, para sermos habilitados no Espírito, primeiro precisamos cumprir aqueles 6 tópicos que eu falei, voltados totalmente para a palavra. E o último é ser aprovado. E quando nós somos aprovados, aí sim, o Espírito Santo repousa sobre nós. E sabe para quê? Ele repousa sobre nós. Isso eu aprendi hoje e quero compartilhar com vocês. Sabe qual é a função do Espírito Santo? Em repousar em cada um que obedece os ensinamentos de Yeshua, de Jesus. Sabe para que ele serve? Para nos ajudar a cumprir todas as leis do Eterno. O Espírito Santo, ele é manifesto aqui na terra, para que juntos, eu e você, possamos cumprir as leis do Senhor. Sabe por quê? Ele convence o homem do pecado ou não convence? Convence. Agora, como é que ele convence o homem do pecado? O que é pecado? Não é uma transgressão de uma lei? Ele convence dizendo, está escrito. Se a sua conduta é diferente do que está escrito, você está errado. E aí vem um convencimento em nós. E aí vem o convencimento. E aí, dentro desse convencimento, vem uma transformação. Vem uma mudança de vida. E eu profetizo nessa noite, nós já vamos orar, que dentro desse calendário de Shavuot, de Pentecostes, o derramar do Espírito é muito mais do que nós falarmos línguas estranhas. É muito mais do que nós temos revelações. Mas é para que nós possamos cumprir, possamos obedecer, possamos ser habilitados no Espírito para cumprirmos a lei do Senhor, para obedecermos toda a lei do Senhor. O nosso maior exemplo é Jesus. É Jesus. Eu até marquei aqui na ministração vários exemplos de homens na Bíblia que foram obedientes e por ser obedientes foram habilitados. Mas o maior de todos é Jesus. Ele cumpriu tudo. Ele ensinou toda a lei. Ele praticou tudo aquilo que é nos céus. Porque ele é a própria palavra revelada que habitou no meio de nós. E nessa noite nós temos a chance, a oportunidade de voltarmos para Jesus, para a lei perfeita, para a palavra revelada de Deus. E através de um ato de arrependimento, voltarmos a cumprir tudo aquilo que Deus destinou, colocou para nós como igreja. Eu quero que você feche seus olhos e eu vou orar aqui. Pai, nessa noite nós te agradecemos pela palavra que é sua, Senhor. A palavra ela é sua, Pai. Obrigado porque o Senhor escolheu cada um de nós, Pai, com a tua poderosa mão. A tua palavra diz que o Senhor libertou, Pai. Nós que estávamos em trevas e na região da morte, Pai, o Senhor nos visitou, trazendo uma libertação, trazendo luz para nós, Pai. E mais do que isso, o Senhor nos capacitou, o Senhor nos capacita, Pai, através do Teu Espírito,
para sermos habilitados, Pai, para sermos credenciados, Pai. Todo aquele que é habilitado, ele passa por teste, ele passa por uma série de ensinos, ele é aprovado, Senhor, para ser habilitado. Nessa noite eu oro, Pai, por cada pessoa que ouviu ou ainda ouvirá essa palavra, Senhor. Que a tua mão de misericórdia, de graça seja sobre nós, porque nós somos falhos, pecadores, Pai. Mas corrija o nosso espírito, Pai, a abandonarmos as coisas terrenas, a abandonarmos aquilo que traz um prazer para a nossa carne, que traz um prazer, Pai, para os nossos pecados. Nos ensina nessa noite a renunciarmos a tudo isso, Jesus, a deixarmos isso no passado, Pai, a sermos libertos disso, Pai, e a voltarmos para a tua lei. Não há como nós confessarmos Jesus, não há como nós proclamarmos que temos uma vida com Jesus, Pai, se os nossos atos vão contra a sua lei, Pai. Então nos ajude na nossa fraqueza, Espírito Santo, nos convença, Pai, e nos ajude, Pai, a voltarmos para o Senhor. Que cada um que está ouvindo essa oração, Pai, que nessa hora seja renovado, que nessa hora seja alcançado, Pai. Levante aquele que está caído, dê força àquele que está fraco, traga esperança para aquele que não sonha mais, traga um novo ânimo, Senhor, para aquele que em algum momento, Pai, perdeu, Pai, a esperança. Nos restaura através da tua lei, Pai, e nos ensina, Pai, a termos os nossos ouvidos afinados, Pai, para ouvir a tua lei que é perfeita. A tua lei nos santifica, Jesus. A tua palavra nos restaura. A tua palavra, ela traz uma regeneração para cada um de nós, Senhor. Nos habilita no teu Espírito, Pai. Nos habilita no teu Espírito. Nós estamos dentro de um lugar, Pai, dentro de uma atmosfera homologada pelos céus, para habilitar cada um, Deus. Visite as casas que precisam, Pai. Visite as famílias que precisam nessa hora. Visite as vidas que necessitam dessa hora, Pai. Que o teu Espírito alcance cada um de nós e que possamos ser transformados em o nome de Jesus, o nosso Messias, o enviado de Deus. Amém. Que você possa ser abençoado, que essa palavra possa encontrar um lugar no seu coração. E não se esqueça, amanhã às 18h30, o nosso último dia de celebração dessa festa de Shavuot. Não perca, e você e a sua casa será abençoado. Amém? Que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família, e que Shavuot seja sobre você. Que a habilitação dos céus através do Espírito alcance a você e a sua família. Deus abençoe, em nome de Jesus, graça e paz. Shalom aleinu, Ojavot shalom aleinu, Ojavot shalom aleinu, ve'akulah. Ojavot shalom aleinu, Ojavot shalom aleinu, Ojavot shalom aleinu, ve'akulah. Salam aleinu ve'akol ha'olam, salam, salam, salam aleinu ve'akol ha'olam, salam, salam. Ojavot shalom, Ojavot shalom aleinu, Ojavot shalom aleinu, Ojavot shalom aleinu, ve'akulah. Ojavot shalom aleinu, Ojavot shalom aleinu.
aleinu, hoje eu vou shalom aleinu, be'akula, salam, aleinu, be'akula, olam, salam, 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 aleinu, be'akula, olam, salam, salam, hoje eu vou shalom. Hoje eu vou shalom aleinu, hoje eu vou shalom aleinu, hoje eu vou shalom aleinu, be'akula. Hoje eu vou shalom aleinu, hoje eu vou shalom aleinu, hoje eu vou shalom aleinu, be'akula. Salam, aleinu, be'akula, olam, salam, salam, salam. Salam, salam. A última vez assim. Hoje eu vou shalom aleinu, hoje eu vou shalom aleinu, hoje eu vou shalom aleinu. Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.